Boa tarde, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje, dia 21 de setembro de 2020, certo? Estamos iniciando aí nossa aula de língua portuguesa dessa semana. Vocês já devem ter visto aí que eu postei para vocês as atividades lá na plataforma. Nós estávamos transmitindo até agora há pouco, porém, houve alguns problemas na questão da transmissão, alguns cortes, alguns alunos reclamaram que não tinham ouvido a transmissão toda, que deu problema, que não dava dando para ouvir os primeiros minutos. Então, eu resolvi regravar toda a aula novamente, certo? E postar para vocês agora no horário da noite ou amanhã pela manhã, ok? Bem, antes de mais nada, eu gostaria de avisar também que a aula de sexta-feira eu ainda não postei, vou postar junto com esta, certo? Então, fiquem bem espertos aí na hora de assistir as aulas, tá bom? E tem lá na aula de sexta-feira, tem uma atividade que é para vocês fazerem. Então, assistam a aula até o final para verem qual é a atividade que vocês deverão fazer, ok? Hoje, nós vamos utilizar na nossa aula de língua portuguesa este livro aqui, o livro do EMAI do quarto ano, certo? Vocês terão que abrir o livro lá na página 164, certo? Página 164. Atividade 9.A, da página 164 do Ler e Escrever, que é o livro azul, certo? Então, abro aí o livro de vocês. Essa atividade tá um friozinho gostoso essa tarde, não? Essa atividade que nós vamos estar fazendo, ela tem por base a lição 14, certo? Postada no dia 17 de agosto desse ano, certo? 17 de agosto desse ano, lá na plataforma, e que vocês podem estar também pesquisando por ela. Essa atividade é para vocês relembrarem algumas coisas que nós estudamos por lá. É a atividade do texto do Anãozinho Feliz. Eu acho que todos vocês lembram, certo? Que aqui tem aquele desenho bonitinho de um anãozinho no jardim. Então, por isso, senhoritas e senhores, vão até lá essa atividade, vão até lá nessa atividade para ver, certo? Para ver alguns itens que vão ser citados aqui. Estão todos explicados lá. Inclusive, na aula desse mesmo dia, eu explico também. Depois, na edição, talvez eu coloque alguns pedacinhos dessa aula, certo? Para vocês assistirem, tá bom? Mas vão lá para assistir a aula toda. Olhem na plataforma a lição que eu dei, a lição 14, certo? Que é referente a um tema que nós vamos usar aqui. Bem, na atividade 9.A, ela está dividida em duas atividades. Atividade 9.A1 e 9.A2. Na atividade 9.A1, vocês deverão ler a letra da música. Ler a letra da música. Marinheiro Só. Música do folclore português e também do folclore brasileiro. Vocês deverão fazer a leitura, estudar a leitura, ler várias vezes, praticar a leitura desse poema e depois gravar a leitura para mim. Vocês vão ler, gravar um áudio lendo, entendeu? Lendo, não é cantando, é lendo a letra da música, né? A letra do poema, né? Do poema Marinheiro Só. Algumas semanas atrás eu pedi para fazer o mesmo com o hino da independência. E muitos dos alunos eu tive que mandar refazer, e teve alguns ainda que não me entregaram, viu? Eu tive que mandar refazer. Por quê? Em vez de ler a letra da música, começaram a cantar. E não é isso. Eu quero que leia o poema, certo? Leia. Eu quero a leitura, não o canto. A leitura, certo? A leitura. Ok? Então, vocês irão gravar, após treinar bastante a leitura, irão gravar, certo? A leitura desse poema, ok? A leitura desse poema do Marinheiro Só, gravar um áudio e mandar para mim, ok? Atividade 9A, número 2,
está escrito: agora registrem as palavras oxítonas do texto. Então, vocês precisarão lembrar o que são palavras oxítonas, certo? O que são palavras oxítonas? Aonde que você... O senhor nunca explicou isso. Expliquei, sim, senhor. Está lá na atividade da lição 14, lá na lição 14, postada no dia 17 de agosto de 2020, lá na plataforma, vocês podem olhar lá, procurar também nas aulas, nas videoaulas do nosso canal, também tem lá falando sobre isso. Só procurar que vocês encontrarão. É bom que vocês pesquisem, vocês têm aí uma boa fonte de pesquisa, que é o YouTube, o nosso canal, que tem todas as aulas, e tem as lições da plataforma. Aí, ó, só procurar. Continuando a nossa explicação sobre os tipos de sílaba e mais para frente, certo? Vamos aí falar sobre o que seria basicamente sílaba tônica. Bem, sílaba tônica é a sílaba mais forte de uma palavra, certo? Como vocês podem estar vendo aí nas atividades gramaticais, a sílaba tônica, ela é aquela que eu tenho mais força dentro de uma frase, ou dentro de uma palavra. Por exemplo, na própria palavra sílaba, nós temos aí a palavra sílaba, é uma palavra trissílaba, ou seja, que possui 3 sílabas. Aonde a sílaba mais forte dela, que eu pronuncio com mais força, é a sílaba si, certo? Por isso, até ela recebe um acento agudo. Sílabas, certo? Ou sílaba. Aí, nas palavras que o exercício dá como exemplo, por exemplo, a palavra anão, galho e óculos, nós vemos aí o exemplo de sílabas tônicas. Por exemplo, na palavra anão, a sílaba não, ela é a sílaba tônica, ou seja, é a última sílaba, a sílaba tônica. Na palavra galho, é a segunda sílaba contada de trás para frente, ou a penúltima sílaba da palavra, que é a sílaba G, galho. Então, a penúltima sílaba. E óculos, a sílaba tônica é a última sílaba, ou a antepenúltima sílaba, óculos, certo? Ó. Então, temos aí 3 colocações de sílaba, certo? Tônica. As sílabas tônicas, elas só podem se apresentar em 3 lugares, certo? Na última sílaba da palavra, aí ela se torna uma oxítona. Na penúltima sílaba, se tornando uma paroxítona. E na antepenúltima sílaba, se tornando uma proparoxítona. Então, eu só posso ter a sílaba tônica de uma palavra em 3 lugares. Na última sílaba, na penúltima sílaba e na antepenúltima sílaba. Não se esqueçam disso, isso é pergunta para prova, tá bom? É pergunta de prova isso. Continuando aí a nossa explanação, nós temos aí, ó, na atividade 2.2, certo? A explicação. Veja onde estão as sílabas tônicas dessas palavras. Anão, a sílaba tônica é a última. Galho, a sílaba tônica é a penúltima. Óculos, a sílaba tônica é a antepenúltima. Ou seja, ela está em 3 posições diferentes, a sílaba tônica, certo? A sílaba tônica. Só para não esquecer, e lembrando novamente, sílaba tônica é a sílaba pronunciada com mais força em uma palavra, tá bom? É isso que é sílaba tônica. E ela pode se apresentar em 3 lugares diferentes numa palavra. Ela pode ser a última sílaba, ela pode ser a penúltima sílaba e pode ser a antepenúltima sílaba. Eu sei que vai ter aluno me perguntando, pode aparecer as 3 ao mesmo tempo? Não, não pode aparecer as 3 ao mesmo tempo, ok? Ela só pode aparecer uma vez em cada palavra. Toda palavra só possui uma única sílaba tônica, tá bom? Ou ela aparece na última sílaba, ou ela aparece na penúltima sílaba, ou ela aparece na antepenúltima sílaba, ok? Continuando. A palavra pode ser oxítona, quando a sílaba tônica é a última. No exemplo da palavra não,
Anão é uma oxítona, porque a sílaba mais forte, ou seja, a sílaba tônica, é a última sílaba, certo? Ela também pode ser uma paroxítona, quando a sílaba tônica é a penúltima, ou seja, as paroxítonas têm a sílaba forte, quando a sílaba forte, ou seja, a sílaba que é pronunciada com mais força, a penúltima sílaba, certo? A penúltima sílaba, que é o caso da palavra galho, certo? Galho. E também nós temos as palavras proparoxítonas, que é quando a sílaba tônica, ou seja, a sílaba que é pronunciada com mais força, é a antepenúltima sílaba, certo? Como é o exemplo da palavra óculos, a sílaba tônica é a antepenúltima. Como também nós podemos observar, as palavras oxítonas e as palavras proparoxítonas, elas obrigatoriamente deverão receber acento. Deverão receber acento. Já as palavras paroxítonas, elas de vez em quando recebem acento e de vez não. Ou seja, existe uma regra especial para dizer que quando as proparoxítonas são acentuadas e quando elas não são. Por exemplo, a palavra galho, ela não tem o acento gráfico, certo? Ela não tem o acento gráfico, mas ela tem o acento fônico, porque ela é falada, a sílaba G é falada com mais força do que a sílaba lho, certo? Isso é chamado de acento fônico. Na língua portuguesa, a língua portuguesa aceita dois tipos de acentuações. A acentuação gráfica, que é aquele acento que ele é escrito em cima da sílaba ou da letra, e acento fônico, que é aquele acento que ele não está escrito, mas que nós sabemos que ali é falado com mais força, ou com mais força, certo? Com mais força. Por isso é que é chamado de acento fônico, que ele é o acento apenas da pronúncia, e não graficamente escrito, certo? É por isso que se faz muito necessário ter o dicionário e ler bastante, porque o dicionário, ele tem lá na divisão silábica dele, ele mostra aonde está o acento da palavra, mesmo fônico ou o acento gráfico, ele mostra ali sim. É só procurar que você vai encontrar, ok? Só procurar que você vai encontrar. Continuando, eu também pedi para que vocês fizessem a atividade 9B, que é lendo parlendas. A mesma coisa que vocês irão fazer na atividade 9B, número 1, atividade 9B.1, vocês irão fazer a leitura para mim das parlendas abaixo, a parlenda número 1 e a parlenda número 2. Vão treinar bem essa leitura e vão gravar um áudio para mim e me enviar via WhatsApp, tanto da música Marinheiro Só, quanto das parlendas 1 e 2, certo? Depois que vocês fizerem isso, o que vocês vão fazer? Vocês irão fazer uma lista de todas as palavras oxítonas, certo? Terminadas em A, E e O, na parlenda número 1 apenas, só da parlenda número 1, ok? Em seguida, vocês irão fazer a atividade, certo? 9B, atividade 9B3, que é selecionar e registrar as palavras oxítonas terminadas em E, acentuadas. Então, vocês vão colocar as atividades, fazer uma lista de palavras oxítonas terminadas em E. Certo? Professor, mas eu não sei o que são palavras oxítonas. Já dei a dica e vou repetir novamente. Isso foi explicado, foi trabalhado na lição 14, postada na plataforma, dia 17 de agosto de 2020. Então, olhem nessa lição, vai lá na plataforma, olhem nessa lição, certo? Que vocês verão aí o que são palavras oxítonas e vão conseguir fazer a atividade. Só que vocês têm que olhar lá. Aquele aluno, aquela aluna que quando me devolverem a atividade, colocar lá, professor, eu não entendi o que é para fazer.
eu vou saber que esse aluno, ele não olhou lá na atividade 14, da lição 14, postada lá na plataforma no dia 17 de agosto de 2020. Ou seja, toda a lição que está aqui hoje, ela tem referências a essa lição que eu postei lá no dia 17 de agosto. Então, você tem que ir lá e olhar. Posso olhar também na videoaula? Pode olhar também na videoaula. Mas, de preferência, olhe lá na atividade. Lá você vai ver explicado certinho como é para fazer, ok? Como é para fazer. E atividade 4, 9B4. Observe o que há de em comum nos acentos utilizados nessas palavras. Então, vocês deverão observar a acentuação gráfica dessas palavras, ok? Observar bem direitinho para poder fazer, tá certo? Para poder fazer essas atividades, ok? Bom, essas são as atividades que vocês deverão fazer para mim hoje e me entregar. Como são poucas, vocês vão ter que me entregar até sexta-feira. Inclusive, de todas as atividades da semana do dia 7 de setembro e da semana do dia 14, que foi semana passada, mandem as fotos para que eu corrija, tá bom? Mande as fotos ou para o e-mail, certo? Como está aqui na descrição, o e-mail aqui da descrição, ou mande pelo WhatsApp, tá bom? Pelo WhatsApp. É mais confiável me mandar pelo e-mail, que o e-mail eu abro todo dia. O WhatsApp eu não consigo ficar olhando toda hora, tá bom? Então, por favor, mande as fotos das atividades feitas para que eu corrija, tá bom? Tá certo? Eu quero ver aí direitinho, ok? Vou me despedir aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula, se Deus assim permitir. Tchau.